Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernan Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a Editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Nós vamos ler dos versos 36 ao 46, amarga providência. Jesus ora no Getsêmani. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos discípulos, filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 hora sequer? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne está fraca. E afastando uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora chegada. Agora
o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Senhor, fale conosco, fale com a sua igreja. Nos ensine, nos instrua. Pregue, meu Pai, a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à guisa de introdução, o vale da dor é um vale incontornável. Todos passaremos e passamos por ele. Todos irão sofrer em algum momento da sua vida, irão ter sensação de perda, de sofrimento e de angústia em algum momento da sua vida. Jesus também teve o seu Getsêmani. O jardim do Getsêmani fica no sope do Monte das Oliveiras e tem esse nome porque ali existiam muitas olivais. Getsêmani significa lagar de azeite ou prensa de azeite. E eu chamo esse momento de provas, de provações, de amarga providência, tendo em vista que o apóstolo Tiago diz em Tiago 1, no versículo 2 em diante: meus irmãos, consideram motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, sem que lhes falte alguma virtude. Ou seja, querendo ou não, o momento que nós passamos, a prova que nós passamos, é uma amarga providência, porque o apóstolo Tiago diz que nós devemos nos alegrar pelos momentos como estes que nós passamos. Eu também chamo esse momento de o Getsêmani de cada um. Era evidente que o Getsêmani era uma providência de Deus a Cristo, mas uma providência dolorosa. Mas todos nós passamos pelo nosso Getsêmani. E por ser um aparato destinado a receber os frutos da oliveira, para transformá-los em óleo, você sabe, transforma-se a oliveira prensando, amassando, esse produto de muitas utilidades. O dito aparato era instalado no interior do jardim das oliveiras. Foi neste lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou o mais intenso e cruel momento, a mais intensa e cruel agonia. Ali ele foi prensado como uma oliveira, uma azeitona, para produzir o óleo da sua vida. Ali ele foi esmagado sobre o peso de nossos pecados. Ali seu corpo foi golpeado, ali suou sangue. Ali ele enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu. Gostaria de destacar algumas coisas aqui sobre o vale da dor, sobre o Getsêmani, ou o que eu chamei aqui de amarga providência. A primeira delas, o prelúdio do vale da dor. Vamos olhar pela janela dos 4 evangelhos e nós vamos ver a noite fatídica que foi aquela noite para Jesus. Vamos começar o seguinte. Primeiro, lá estava Jesus com os 12 discípulos celebrando a Páscoa e a ceia. Jesus ensina a eles a humildade e lava os seus pés. Jesus ao mesmo tempo também aponta o traidor, e este traidor sai na escuridão daquela noite para o trair. Ao mesmo tempo também Jesus lhes dá o novo mandamento. Mas também ele ensina a Pedro: nessa noite, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás.
A Bíblia também mostra que ele lhes consola. Não vos turbe o vosso coração. Em João 17, a Bíblia diz que ele também ora pelos discípulos. Mas também vemos que Jesus sai de noite do cenáculo. Os discípulos, na noite da trama, da armadilha, sai de lá do cenáculo. A armadilha dos acordos escusos, quando Judas sai, foge, ele vai ao cenáculo se encontrar com Caifás. E ali ele é subornado, se torna o traidor oficialmente na calada da noite. O Sinédrio agora está reunido na surdina, urdindo planos diabólicos, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas. Dali do cenáculo, saem apenas 11. Judas não volta. Descem o Monte Sião. Cruzam o vale de Cedron. Entram então no Getsemane, Jesus e 11 discípulos. Era noite. Dos 11 que acompanham, 8 ficam para trás. E parece que por ordem de Jesus ficam os 8 para trás. Mas aqui ele diz assim: assentai aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus continua caminhando, mas agora está só ele com mais 3. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e Pedro. A angústia toma conta da alma de Jesus. A morte, o salário do pecado, está se aproximando. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Os 3 também ficam para trás. E agora Jesus segue sozinho por dentro do vale da dor. Jesus ajoelha-se. E ele ajoelha-se perante o Senhor do céu e da terra. Ajoelhou-se o Rei do universo. Ajoelhou-se o Deus encarnado. Prostrou-se com o rosto em terra. Humilhou-se. Ele ora intensamente numa lua de sangrento suor. A Bíblia diz que nesse meio tempo vem um anjo para consolá-lo. Judas capitaneia o exército. Lá vem a turba maligna. Os inimigos caem e Cristo se entrega voluntariamente. Mas em segundo lugar, as mensagens que nós encontramos do Getsemane, do Vale da Dor, aquilo que eu chamo de amarga providência. A primeira delas está no versículo 38. No Vale da Dor, o vale que todos nós passamos, nós enfrentamos profunda tristeza. Verso 38. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto comigo. Esse é o momento da nossa vida que parece que todos nós estamos sendo esmagados por uma pressão invisível. E eu não estou falando somente da nossa igreja, mas há uma pressão no mundo, pressionando emocionalmente e até fisicamente a todos. Uma pressão pelos jornais, pelos noticiários, um medo de perder os empregos, um medo de contrair o vírus, o medo de estar ou não com o vírus. Eu tenho conversado com muita gente que apresenta até sintomas psicológicos, com medo de uma infecção ou de contrair o vírus. É um vale do Getsemane. É um momento de pressão. Uma pressão de muitas e muitas más notícias. Cristo passou pelo vale da dor. Nós também passaremos. A vida cristã
não é só um vale de alegria, ela tem também, mas ela também é um vale de lágrimas. A verdadeira alegria nossa está no céu. O Senhor disse: não vos turbe o vosso coração, João 14:1. Credes em Deus, credes também em mim. Até peço o Tiago para preparar essa letra no final, para ver se eu consigo cantar ela. E o Senhor diz que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós nas mansões celestiais. Mas a Bíblia Sagrada garante a alegria do céu. Mas nós cruzamos também o vale da dor, o vale da amarga providência. Mas cruzamos o vale de lágrimas. Nós passamos por desertos esbraseantes e por ondas revoltas, sol escaldante, vento contrário, rios caudalosos e por fornalhas ardentes. A Bíblia diz que Jesus teve tristeza, e não foi somente no Getsêmani. A Bíblia diz que ele ficou triste com a morte de seu amigo Lázaro. E essa tristeza também levou-o a chorar. Quantas vezes nós ficamos tristes e choramos pela dor de um amigo ou de um ente querido? A Bíblia também diz que Jesus ficou triste e chorou por causa da cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou ao contemplar a impenitente cidade de Jerusalém, assassina de profetas e rebelde. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis os ajuntar como os filhos de uma galinha ajunta os seus filhotes, mas tu não o quisestes. Quantas vezes, meu irmão, você chorou por um parente ou um amigo que se recusa ou se recusou vir até Cristo, mesmo na hora da morte? A Bíblia Sagrada também afirma que Jesus ficou triste no Getsêmani. Agora, entre a ramagem sortuda das oliveiras, sobre um clima pesado, denso da trama. Você já imaginou o clima do Getsêmani naquela noite? A pressão do dia a dia, dos problemas, deixa um ambiente pesado, um clima pesado. E nós temos que aprender a lidar com isso. Você já imaginou como era a pressão na igreja primitiva? Que eles estavam dormindo nas suas casas e de repente chegavam os soldados, ou os levava preso, ou os queimava dentro de casa. Eles viviam à mercê da morte durante 24 horas, uma pressão incalculável. Mas por que Jesus estava triste? Como ele diz, a minha alma está triste até a morte. Temos aqui algumas razões. Primeira delas, eu gostaria de falar o que provavelmente não era o motivo da tristeza de Jesus. Será que Jesus estava triste porque sabia que Judas estava se aproximando com um exército assassino? Será que era porque estava dolorosamente consciente de que Pedro o negaria? Ou será que porque sabia que o Sinédrio o condenaria? Ou será porque ele sabia que Pilatos o sentenciaria? Ou porque sabia que o povo gritaria, crucifica-o? Ou porque sabia que o povo escolheria Barrabás e o condenaria? Será que ele sabia que seria açoitado, cuspido, humilhado pelos soldados romanos? Porque sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da morte? Não. É evidente que todos esses motivos trazem uma profunda tristeza. Mas a tristeza de Cristo, que ele fala no Getsêmani, não é por isso. A tristeza de Cristo era porque a sua alma, completamente pura, estava recebendo naquele momento toda a carga
de todos os nossos pecados. Na cruz, Deus escondeu o rosto de seu Filho. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia ainda diz que até o sol esconde o rosto de Jesus. A Bíblia afirma que as trevas cobriram a terra. Jesus foi transpassado, moído, como as oliveiras são moídas. Na cruz ele desceu ao Hades. Ali ele entristeceu-se, porque ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele sozinho pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu sozinho. Ele sangrou sozinho. E ele morreu sozinho. Como você tem enfrentado o seu vale da dor? Como você tem passado pelo seu Getsêmani? É muito importante, irmãos, nós entendermos. Porque crente passa pela dor de maneira diferente de um pagão. O apóstolo Paulo fala disso em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, ele diz: não sejamos como os incrédulos que morrem sem esperança. Paulo nesse texto está corrigindo os crentes de sofrerem por perdas, ou sofrerem dores como quem não tem o Senhor. Crente não age como quem não é crente. Crente passa pela dor, mas não sem esperança. Algumas palavras não saem da boca de crente, como por exemplo: não aceito, não admito, por que Deus permite, por que Deus isso, não é justo, não aquilo outro. Quando você pronuncia essas palavras, na realidade essas palavras são questionamentos a Deus. Pagãos entram em desespero, pagãos entram em pânico. Mas você vai num velório e você vê como os familiares crentes de uma pessoa que está partindo ou partiu reagem. E você vê como os familiares não crentes ou que deixaram de ser crentes reagem. Os crentes sofrem, mas eles não se desesperam como os que não são. Porque em primeiro lugar nós sabemos que aqueles que partem no Senhor. O crente tem que estar pronto, gente. Eu sei que é doído, mas ele tem que estar pronto para partir. E existem muitas maneiras que o crente se prepara para partir. Primeiro, ele se prepara para se encontrar com o Senhor. Isso deve ser a qualquer momento. Agora, numa época em que parece que o anjo da morte em que a morte está andando de bicicleta no mundo, muito mais. Mas um avião pode cair, um carro pode bater, você pode cair no banheiro, ou seja, crente tem que estar morto para morrer e não para pecar. Em primeiro lugar, você se prepara para estar com o Senhor. Você tem que ter a sua vida espiritual regular, vida de oração regular. Jesus disse: vigiai e orai para não cair. Cultos regulares. Nós temos que estar prontos para estar com o Senhor. E em segundo lugar, nós também temos que estar prontos para deixar. Pais que não preparam filhos para a sua ausência não são bons pais. Todos os pais devem se preparar para a hora da morte. É inevitável. Um plano funerário. O homem tem que entender que ele tem que deixar a família bem amparada, financeiramente falando. Se você não tem dinheiro, é de uma família pobre, algumas coisas você tem que se esforçar para fazer. Um bom plano funerário, um seguro de vida ainda razoável para a pessoa sobreviver, mães ou filhos, alguns tempos depois. Isso é de suma importância. E a mulher deve deixar a família amparada emocionalmente. Porque o homem, ele deve deixar a família amparada financeiramente e a família emocionalmente. Nós também devemos prepararmos para a hora do momento, para que você também não se desespere.
e para que a nossa família não se desespere. A Bíblia Sagrada nos ensina a passar pelo vale da dor. E isso está aqui na Bíblia. Meus irmãos, não sejamos como aqueles que vivem sem esperança. Devemos chorar com os que choram, devemos enlutar, e tem que ter um equilíbrio, não pode ter um excesso de espiritualidade, do tipo, não chore, não, mas também não pode ter o desespero. É hora de abraçar, mas não pode abraçar agora. É hora de sentir a dor, de enlutar, mas devemos entender que nós não somos como aqueles que não têm esperança. Fica a saudade, fica a dor, mas fica a alegria, que queridos partiram para estar com o Senhor. O vale da dor é um vale de tristeza. Jesus disse que a alma dele estava profundamente triste. Deus não nos livra da fornalha, Ele nos livra na fornalha. Deus não nos livra da cova, Ele nos livra na cova. Ele não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. A promessa do Senhor é: no mundo vocês irão sofrer. Cristianismo não é uma redoma de vidro. Nós temos que orar, planejar, plantar e colher, porque enquanto estamos vivos, mas não sabemos o dia de amanhã. E nem devemos esperar que as coisas vão ou irão dar errado. Devemos estar precavidos, mas não devemos ter fé na desgraça. O nome disso é pânico e medo. Não devemos esperar que as coisas irão dar errado. Devemos ter fé e esperança, como Jesus disse aos discípulos: não fique com o coração amedrontado, com medo. Não vos turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Mas em segundo lugar, no versículo 39, a divina ou a amarga providência, o que eu estou chamando aqui de vales, ou Getsemane, é também um vale de solidão. A amarga providência, depois de entendermos que é um vale de dor e sofrimento, a Bíblia também nos ensina que é um vale de solidão. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. No Getsemane da vida, no vale da dor e da tristeza, você passará sozinho. Nessa hora, Jesus buscou 2 refúgios. Primeiro, a solidariedade humana e depois a solidariedade divina. Na solidão, precisamos de ter comunhão com os amigos, comunhão humana. E nós precisamos de comunhão com Deus. Jesus pediu a presença dos 3 discípulos e disse: não me abandone, fique comigo. Fique comigo nessa hora de dor. Jesus não pede mais nada. Ele não quer ouvir mais nada deles. Ele apenas pede que ele não seja abandonado. Paulo também pediu que Timóteo fosse ter com ele e levasse João Marcos. Na hora da solidão, irmãos, nós precisamos de gente. E nós precisamos de Deus. Em João 6,66, muita gente havia abandonado Jesus. Em Mateus 26,56, seus discípulos abandonaram. Pior de tudo, na cruz ele iria gritar: meu Deus, meu Pai, por que me abandonastes? As multidões também o deixaram, os discípulos o deixaram. Agora ele está desamparado pelo próprio Pai. Muitas coisas Jesus disse às multidões. Quando, porém, ele falou de um traidor, foi apenas para os 12. E unicamente para 3 desses, dos 12, que ele diz:
a minha alma está triste até a morte. Você viu? Jesus não disse para os 12, eu estou triste. Jesus não disse para as multidões, eu estou triste. Ele disse para os seus 3 melhores amigos, que ele estava triste até a morte. Foi nesse ponto que ele começa a suar sangue, porque ele estava completamente sozinho. Eu sei, meus irmãos, que a solidão é por si só uma dor. Mas nós, como cristãos, também devemos aprender a passar pela solidão. E não podemos nos desesperar com a solidão. Não é cristão. Crente se desesperar é falta de fé e afronta a Deus. Quando os discípulos se desesperaram no barco, Jesus os chamou de incrédulos. Aquilo irritou Jesus, porque Jesus está com você, porque você não está sozinho. Então você não pode, de forma nenhuma, se desesperar. Mesmo quando você estiver numa dor profunda, numa angústia profunda, mesmo se você está com uma sensação e um sentimento de solidão, você não pode agir como quem não tem fé. A solidão vem para todos. E faz parte da amarga providência, o vale da solidão. Quando Paulo estava no seu Getsêmani, que era a prisão romana, alguns minutos antes do martírio, ele pronuncia algumas palavras que ficaram marcadas para mim. Primeira, todos me abandonaram. Na minha primeira defesa, ninguém veio me defender, ninguém veio ao meu favor. Mas é nessa hora que ele viu a sua coroa, ele viu a coroa da vida. Paulo pede para Marcos vir. É nessa hora que ele estava com uma profunda tristeza e também solitário, que ele emite uma palavra, e é assim que um cristão diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Meu irmão, pode parecer absurdo o que eu vou dizer, mas não é. Qual é a chance das coisas melhorarem? Não vai melhorar. E se você, como cristão, não se preparar, buscando ao Senhor e se agarrando aos pés da cruz, você não vai suportar a prensa, você não vai suportar a pressão na sua mente, você não vai suportar os ataques de ansiedade, de pânico, de medo. Todos que estão me assistindo, aproveitem enquanto ainda podem para assistirem cultos regularmente. Aproveitem ainda a sua liberdade, porque pior do que um vírus, más notícias, ou um ou outro parente morrendo com vírus, é a perseguição, é a perseguição, é a matança, como na China, como no mundo, estão morrendo 50 mil cristãos por ano, e essa perseguição está vindo a jato para o Ocidente. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, sozinho, ele passou pelo seu Getsêmani, o seu vale de dor sozinho, mas foi lá no Getsêmani que Deus abriu a porta do céu para ele. Quando Jó foi abandonado pela mulher e acusado pelos amigos, a Bíblia diz que ele pôde ver a face de Deus, viu Deus face a face. Você que me assiste, como você tem enfrentado a sua solidão? Eu sei, irmão, está doendo, mas doeu em Jesus. Doeu nos discípulos, nos familiares que perderam entes queridos também na Bíblia.
E nós devemos nos voltar para a Bíblia, para ver como esses irmãos enfrentaram o seu Getsemane, enfrentaram as perdas, enfrentaram as doenças, enfrentaram o sofrimento e perseguição. Mas em terceiro lugar, nos versos 39, no verso 39, no verso 42 e 44, na amarga providência, no Getsemane nosso, tem também o vale da oração. Depois de passarmos pelo vale da profunda tristeza, pelo vale da solidão, nós devemos entender que devemos passar tudo isso em oração. Na hora da dor, na hora da solidão, muitos crentes pecam gravemente. E pecam murmurando, como o povo de Israel no deserto, murmuraram e pereceram no deserto. Pecam se desesperando, e o desespero é pecado. Outros deixam de orar, outros deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja, outros se revoltam contra Deus. Nas provas, irmãos, nós devemos aprender a orar com Jesus. E como ele orou. E a oração de Jesus, no Getsemane, ela foi marcada por 5 características. E essas 5 características devem marcar a nossa oração. Primeiro, humilhação. Ele, o Deus eterno, está de joelho. O Criador do universo está com o rosto em terra, suando sangue. Como não deveríamos estar também nós, atravessando o vale da dor, carregando a nossa cruz? Será que nós acostumamos com uma teologia há 30 anos, que se as coisas estão mal para você é porque você está em pecado? Olha quão mal fez esse ensinamento que crente não sofre, que crente não passa por luta. Agora nós temos crentes fracos se desesperando, crentes angustiados, tendo que tomar remédios para dormir por causa da dor, porque não estão prontos emocionalmente, espiritualmente para passar pelo seu Getsemane. Segunda coisa que nós devemos aprender da oração de Jesus. Pode trazer aqui para mim, Pedro, você só vai. Ok. Para aprender intensidade. Lucas 22, 44. Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa que Jesus começa a sangrar. Em Lucas 22, 44. Mas foi em oração que Jesus passa por essa guerra. A Bíblia diz que ele agonizou em oração. Diz a Bíblia, em grande agonia orava. Meu irmão, eu vou ser bem sincero com você. Você que está me assistindo aqui online, e depois passe essa mensagem para outras pessoas. Se você não começar a orar agora, você não vai aguentar a prensa do Getsemane. Jesus foi para o Getsemane para ser prensado. Alguma dúvida que esse é o pior momento da sua vida? Ou um deles? No pior momento da vida de Jesus, a Bíblia diz que ele orava. Olha lá, em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Esse é o momento que você deve intensificar as suas idas e vindas ao quarto de oração. Orou, chorou, volta, começou a chorar, vai de novo, irmão. Não é pecado chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está doendo. Não é pecado ficar ofegante aos pés da cruz. Não é pecado ficar com dores ao pé da cruz. É pecado ir para o Facebook e murmurar.
É pecado demonstrar fraqueza espiritual, como questionamentos a Deus, julgamentos a Deus, como quem não tem esperança. A Bíblia diz que na hora da dor, da agonia, Jesus orou mais intensamente, ou seja, ele não diminuiu a oração, ele aumentou a oração. E olha uma coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus olha para os discípulos e disse: orai e vigiai para não ser tentado. Tentado a quê? A sucumbir à pressão. Eles estavam no Getsemane. Jesus não está falando ali de ser tentado pelo pecado. É também, mas ele está falando ali, ó, se vocês orarem, vocês não serão tentados a desistir. Talvez se ao invés de dormir, eles tivessem orado, Pedro não teria negado Jesus e os outros não teriam fugido no meio da noite. Talvez se ao invés de dormir, eles tivessem passado a noite orando com Jesus, eles teriam vencido a tentação da negação. Eu sei que tem muita gente que abandonou sua congregação, muita gente que está em pânico, em medo. Devemos colocar agora a nossa fé em ação. Essa é a hora da fé, gente. Não é a hora de desesperar, não é hora de medo. Mas se o Senhor te levar, você vai se encontrar com Ele. Especificamente os irmãos que partiram do hospital, partiram sem dor. Não sentiram dor. Estavam em estado de sedação, de coma, e chegaram na mesma hora no céu. Esse desespero, ele não é bíblico. Esse pânico que as pessoas estão sentindo, não é bíblico. É um pânico não cristão. Escute, as coisas não vão melhorar, mas você deve melhorar como cristão. Você deve nesse momento intensificar as orações, intensificar a sua espiritualidade, porque se você abandonar a congregação, se você abandonar a sua fé no Senhor nesse momento, pode ser fatal. Inclusive você que está me assistindo, que está afastado, desviado, é hora de voltar, porque senão pode ser tarde demais. Em profunda agonia, Jesus ora intensamente. A maior batalha dele foi conquistada antes de ir para a cruz. Porque ele orou intensamente, agora ele estava pronto para a cruz. A gente não ora só para receber uma bênção, a gente ora também para passar pela dor. Por isso que muitas pessoas, antes de um momento muito difícil, Deus começa a dar sonhos para alguns. Teve gente na igreja que sonhou que eu tinha morrido e a igreja estava em luto, que outro irmão morreu e a igreja estava em luto, que a pastora Elisandra morreu e a igreja estava em luto. Muita gente sonhando com a igreja em luto. Isso é o quê? Isso é Deus nos alertando para orar. Eu preguei uma série de mensagens sobre a eternidade. Quantas vezes eu disse aqui, todos vamos morrer. Eu preguei depois uma série de mensagens sobre fé, para aqueles que estão passando pela dor, terem fé, para aqueles que partirem, se preparar para a eternidade. Deus nos alerta aos nossos Getsêmanes, para você também se preparar em oração, para Ele te dar força para passar pela dor, para passar pela prova. Devemos ter isso no coração, orar, se agarrar aos pés do Senhor em profunda agonia. Devemos intensificar as idas e vindas ao local de oração. Por isso que a igreja fica aberta das 8 às 18. Eu quero que você saia de casa hoje e venha orar alguns minutos. Por favor, venha orar no templo, porque os discípulos iam orar no templo. Mas em quarto lugar, característica da oração de Jesus no verso 41, vigilância.
Jesus alertou os discípulos para vigiar e orar. Por que não vigiaram? Dormiram na batalha. Você vê Pedro negando Jesus 3 vezes. E os discípulos fugindo. Por que não vigiaram? Pedro responde de maneira errada à hora da dor, cortando a orelha de Malco, querendo fazer justiça própria. Eles não sabem o que responder a Jesus. Seus olhos estão carregados de sono, porque o coração está vazio de oração. Você está desesperado porque está sem orar. Você está em pânico porque está sem orar. Precisamos voltar às trincheiras da oração. Precisamos voltar ao quarto da oração e chorar tudo que temos que chorar naquele lugar. Em quinto lugar, a quinta característica da oração de Jesus, que também está nos versos 39, 42 e 44, temos a submissão. Entenda, a oração não é que a vontade do homem seja feita no céu. Muita gente está orando para que a vontade dele se realize no céu. Mas a oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque Jesus orou, ele teve coragem para enfrentar o exército na noite, a prisão, os açoites, a cruz e a morte. Sem oração você foge como os discípulos, no verso 56. Porque Jesus orou, porque ele se dobrou perante Deus, ele não se dobrou perante os homens. Cristo caiu de joelhos e orou, e na oração ele prevaleceu. Você aí que está sofrendo, independente da dor, você tem se rendido a Deus? Você tem se colocado de joelhos dizendo: eu me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Marcos 14, 36 diz que Jesus começou sua oração dizendo: Abba, Paizinho. Mesmo ele sabendo que estava abandonado, desamparado pelo Pai, ele não questionou o Pai. Filipenses 2,6 diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Cuidado para não pecar na hora da dor. Essa é a tentação que Jesus falou para os discípulos: ore para vocês não caírem em tentação de pecar na hora da angústia, da solidão, de pecar. É essa tentação que o diabo tem, que ele vem e diz: cadê seu Deus? Isso não é justo. Mas em quarto lugar, da amarga providência. Depois de entendermos que a amarga providência é um vale de sofrimento, depois de entendermos que a amarga providência é um vale de solidão, depois de entendermos que a amarga providência é um vale de oração, só assim que passamos, devemos entender também que o vale da dor, da amarga providência, do nosso Getsemane, é um vale de consolação. Veja Lucas 22 e 43. Foi então, lembra do verso anterior, que a Bíblia diz: em profunda agonia orou intensamente. E no verso aqui diz: foi então que apareceu um anjo do céu que o encorajava. Deus nos consola nos dando livramento da prova, ou nos dando poder para vencer na prova. Ele pode te tirar da tempestade, mas ele irá te livrar na tempestade. Paulo ora 3 vezes pedindo cura do espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, primeiro. E a maneira que Deus consola Paulo é: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tiago 1, dos versos de 2 a 4, texto já mencionado, Tiago diz que devemos ter motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provas.
no Getsêmani da vida, no vale da dor, na amarga providência do Getsêmani, presta atenção, irmão, Deus nos consolará. Deus vai consolar a nossa igreja. Deus nos dará força e sairemos mais fortes. A sua família sairá mais unida depois dessa dor. Os seus filhos sairão mais unidos na hora da dor. Nós não estamos sozinhos. Você não está só. A Bíblia diz que na hora da dor, um anjo vinha e o encorajava. Na fornalha ardente, quando os 3 jovens foram jogados, um anjo vinha e dançava com eles. Na cova dos leões, enquanto Daniel estava lá, um anjo esteve com Daniel. Com Jesus, depois da tentação do deserto, os anjos vieram e lhe sustentaram. No Getsêmani, na hora da angústia, o anjo veio e o encorajou. Você não está só. Você não está só. Nós não estamos sós. Não importa a dor que você esteja passando, é grande, dói, está esmagando a alma, mas nesse exato momento aí sentado na cama ou no sofá, há o Espírito Santo Consolador passando a mão nos seus olhos. Sinta agora, meu irmão, o consolo do Espírito. Graça, church. Sinta as mãos do Mestre nos afagando, passando a mão no nosso cabelo e nos olhos, enxugando as nossas lágrimas e dizendo: eu estou contigo. Ei, meu irmão, pastor, ovelha, membro de qualquer lugar do mundo, do Brasil, Deus não te abandonou. Ah, mas Deus está em silêncio. Há uma frase, um clichê muito bonito que eu gosto. Na hora da prova, o professor fica em silêncio. No Getsêmani da vida, Deus o consolará. A Bíblia diz que um anjo confortou Jesus, encorajou Jesus. Jesus não encontrou conforto nos discípulos e sentiu-se desamparado pelo Pai. Mas olha, veja, o Pai não desamparou. Você vê? O Pai enviou um anjo para encorajá-lo. Você se sente nesse momento agora consolado pelo Senhor? Se sinta abraçado. Eu concluo aqui lhe dizendo: como que Jesus entrou no Getsêmani da vida dele? Ele entrou profundamente angustiado, abatido e cheio de tristeza. Como ele saiu? Fortalecido e vitorioso, que bastou somente uma palavra sua para fazer os inimigos recuarem. Todo o exército caiu por terra. Jesus não foi preso, ele se entregou, ele se deu, ele se ofertou, ele ressuscitou, ele venceu, está conosco, nos consola, nos guia, e ele nos leva para a casa do Pai. Põe a letra. Eu gostaria que onde você está, você abaixasse a cabeça. Senhor, eu oro
Como o Senhor orou pelos discípulos, eu oro por todos que estão passando pelo Getsemane da vida, estão passando pelos vales, por essa amarga providência. Senhor, nos dê força, Senhor, para passar por tudo isso. Está doendo, Senhor. Estamos sendo prensados. Mas a alegria vem ao amanhecer. Senhor, encha todo esse povo com o seu Espírito. Encha todo esse povo com a tua graça. É o que nós te pedimos, meu Pai. Eu oro agora, meu Pai. Eu oro agora pelo irmão Acione, que está na UTI, pela irmã Bel, que possam sair de lá. Eu oro e coloco a fé em ação por todos os demais irmãos, e também pelos familiares da irmã Ruth e da pastora Elizabeth, para que o Senhor dê força a cada um. E eu oro por todos que me assistem, que estão passando pelo vale da dor, pelo Getsemane, em nome de Jesus. Amém.